O mês de junho é marcado por mudanças climáticas. Lâmpadas incandescentes saem do mercado. Jogos digitais para manter uma alimentação saudável. E ainda em jogo disputado, a LAF empata com o Floripa Futsal. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária permanece na cor verde em julho. Isso significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz pelo uso de termoelétricas. Desde abril, a bandeira tarifária está na cor verde. O mês de julho será o quarto consecutivo sem a cobrança extra na conta. O sistema de bandeiras começou a valer em janeiro de 2015. O mecanismo foi criado para permitir a arrecadação imediata de recursos para cobrir gastos extras com o aumento do uso de eletricidade produzida pelas termoelétricas, que custa mais caro porque é produzida pela queima de combustíveis como óleo e gás natural. E falando em energia, lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas no Brasil a partir do dia 30. A proibição iniciou em 2012. Mudança que reduz o desperdício de energia elétrica no Brasil. Outras alternativas de lâmpadas já estão na casa dos brasileiros. No lugar das amarelinhas, lâmpadas fluorescentes ou de LED. Economia que pode atingir 85%. No lugar das incandescentes, o que tem de mais moderno e a tendência seguramente é o LED. As lâmpadas incandescentes, desde o início do século passado, desde 1900, quando o Sr. Thomas Edison inventou elas, ele fez com que o filamento ficasse incandescente. E isso gerou calor. 80% de calor e 20% de luz, gerando muito calor e pouca luz. E agora, então, em função da crise energética, e o mundo inteiro está falando nisso, né, de melhorar a eficiência luminosa para reduzir consumo, o LED está sendo usado para essa finalidade. Além da mudança na conta de luz do mês, a lâmpada de LED auxilia na economia de energia mundial. Comparando uma iluminação LED ou até a fluorescente compacta, elas têm uma redução de praticamente 90% em comparadas com a incandescente convencional. Tá? Então, retirando, que isso já vem sendo um processo, retirando essa iluminação incandescente, vai ter uma redução bem considerável a nível mundial. Entre as lâmpadas, muitas diferenças. Preço, economia e luminosidade. O LED, ele já foi muito caro. Agora ele está bem dentro da realidade. No dia a dia normal, nas nossas casas, hoje tu encontra LED a partir de R$ 9,90, digamos assim, próximo de R$10. 10, 11, 12... Para o uso do dia a dia, até R$18, digamos assim, tu consegue comprar uma lâmpada LED de boa qualidade que vai te atender os padrões de uma lâmpada incandescente de 40, 60 e 100. No comércio, a diferença tem aparecido no fim do mês. Hoje a gente está trabalhando com a lâmpada econômica, lâmpada fluorescente econômica. A incandescente, ela gasta mais, né? A lâmpada econômica, eu acredito que ela tenha cerca de 50%, 60% de economia com relação à incandescente. A gente trabalha com a lâmpada fluorescente, que eu acho que é o melhor custo-benefício que a gente tem. A gente entra no banheiro aquelas mais, como eu não sei o nome dela, a mais velhinha. A incandescente, ela percebe que gasta um pouco mais até de luz, e também na conta de luz talvez baixar um pouco, porque do jeito que tá, tem que sempre diminuir um pouco a luz. Lembrando que as lâmpadas de LED já são utilizadas há mais tempo em alguns países. Servidores públicos do Poder Executivo Federal em todo o país podem trabalhar no controle e monitoramento do Enem. As inscrições abrem dia 4 e vão até 31 de julho e as provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Com remuneração de R$ 39,15 por hora trabalhada, os servidores vão atuar na chamada Rede Nacional de Certificadores. A principal função é garantir a integridade dos malotes que contêm as provas nos locais de aplicação.
Cerca de 1.400.000 trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano base 2014. O prazo para retirar o benefício acaba na quinta-feira. O benefício é equivalente a um salário mínimo, R$ 880. E a seguir, mês de junho marcado por mudanças climáticas. A cota para compras nos free shops das cidades fronteiriças do estado pode reduzir para apenas $150 a partir de sexta. Esse é o limite de isenção para os comerciantes e turistas que entram no país por terra ou mar. A mudança na faixa de cobrança já estava prevista em regulamentação publicada no fim de 2014, que pretendia facilitar a instalação de lojas francas, ou seja, sem imposto no lado brasileiro, em locais que se caracterizam como cidades gêmeas de municípios estrangeiros. A edição de hoje do Diário Oficial do Estado publica os índices provisórios de participação de cada município no ICMS de 2017. Apurado pela Secretaria da Fazenda, o índice leva em consideração o comportamento médio da economia local entre 2014 e 2015 e indica como o Estado vai repartir cerca de 8,1 bilhões de reais ao longo do próximo ano entre as 497 prefeituras gaúchas. O mercado financeiro passou a esperar uma redução ainda mais intensa na taxa básica de juros, a Selic, até o fim do próximo ano. Os dados constam no Boletim Focus, uma publicação semanal onde o Banco Central reúne as previsões de cerca de 100 analistas. Segundo o documento, até o fim do ano, esses juros básicos devem ser reduzidos de 14,25% ao ano para 13,25%. Mês de junho, a transição do outono para o inverno está sendo marcada por mudanças climáticas. Está frio, daí vem o calor, depois chove. Nós fomos até o CIH da Univates para descobrir se isso é normal. No início do mês, temperaturas baixas, frio, neblina e nevoeiro. Agora, as temperaturas estão mais altas. Desde o final do mês de abril, a gente teve o contínuo ingresso de massa de ar polar aqui sobre a nossa região, que acabaram então provocando essa queda das temperaturas e uma sequência de dias então com temperaturas baixas, próximas de zero e bastante geada aqui no vale. Nos últimos dias, um sistema de alta pressão, que é o sistema que inibe a formação de chuva, se formou sobre a parte central aqui do país. E esse sistema está impulsionando ventos mais quentes aqui sobre o norte do nosso estado. E esses ventos, então, mantêm instabilidades bloqueadas sobre o oeste e sul do Rio Grande do Sul, então impedindo que elas avancem sobre a nossa região. Por isso, então, os últimos dias então, foram mais ensolarados e com temperaturas mais agradáveis, já que então temos o ingresso de massas de ar um pouco mais quente aqui no vale. Conforme o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, o CIH, as máximas devem ficar acima dos 20 graus em grande parte dos municípios ao longo dessa semana. Já as mínimas devem ficar bem longe dos índices negativos, diferente do início do mês. Pelo que os modelos indicam no momento, pelo menos até o fim de semana, essas condições vão se manter, vamos ter temperaturas a cada dia um pouquinho mais elevadas, vamos continuar tendo a presença de sol alternado por períodos de maior nebulosidade, que são devido à aproximação um pouco dessas instabilidades aqui da nossa região, mas chuva a princípio não há indicativo de chuva e nem de frio a curto prazo, né? Mas se você pensa que vai aproveitar mais o calor, melhor não se animar muito. Semana que vem as temperaturas devem baixar novamente. Alguns modelos, apesar de haver divergência, indicam que entre a próxima terça e quarta-feira essas instabilidades consigam avançar sobre o nosso vale. Então, pode ser que entre a próxima terça e quarta-feira haja então a ocorrência de chuva e na retaguarda venha uma massa de ar um pouquinho mais fria. E ainda sobre o tempo, nas próximas horas a nebulosidade continua na região, mas intervalos em que o sol aparece entre as nuvens também são esperados. As temperaturas hoje chegam aos 20 graus. Amanhã pouca coisa muda ao longo do dia e ocorre alternância entre sol e períodos de maior nebulosidade. Veja as temperaturas para amanhã, o Jornal da Univates já volta. Os motoristas gaúchos têm até sexta para pagar o IPVA 2016.
Quem não quitar o imposto vai ser inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, o que significa multa de 25% sobre o valor, correção da taxa Selic e o risco de protesto em cartório e cobrança judicial. Transitar sem o documento em dia significa infração gravíssima com risco de multa de R$ 197,00 e 7 pontos na carteira. O governo do Rio Grande do Sul espera arrecadar R$ 2,45 bilhões com o imposto nesse ano. Preocupadas com o crescimento dos índices de obesidade infantil, as 3 principais fabricantes de refrigerante anunciaram o encerramento da venda em escolas com crianças de até 12 anos. A partir de agosto, Coca-Cola, PepsiCo e Ambev vão comercializar apenas água mineral, suco com 100% de fruta, água de coco e bebidas lácteas que atendam a critérios de hidratação e nutrição nos colégios. No Congresso avançam propostas de proibição desses produtos no ambiente escolar. E falando em saúde na escola, o bem-estar de crianças e jovens está relacionado diretamente com a alimentação. Afinal, essa é a fase de crescimento dos indivíduos. Por isso é importante manter uma dieta balanceada, com nutrientes e vitaminas. Mas para isso é preciso saber o que faz bem ou não para o organismo. Em Estrela, um projeto vai explicar isso para os estudantes, mas sem os livros, o quadro e todas essas técnicas típicas do ambiente escolar. Jogos digitais para emagrecer. Já pensou nisso? Mais fácil seria parar de comer porcarias e manter uma alimentação saudável, né? Mas para isso acontecer é preciso conscientização. E aí a gente volta para o computador. Porque em Estrela, um projeto desenvolvido em 8 escolas da rede municipal vai utilizar jogos a partir de agosto para uma pesquisa e ver como os estudantes reagem aos estímulos para manter uma vida mais saudável. Os jogos que a gente vai utilizar aqui em Estrela, então, trabalham a questão de grupos alimentares, das crianças aprenderem como os alimentos são classificados ou que tipos de divisões a gente pode fazer em relação aos alimentos, que tipos de grupos. E para se questionarem também em relação a o que eles comem, aos alimentos industrializados principalmente, do que eles são feitos e deles começarem a prestar atenção e se questionarem o que eles estão escolhendo para consumir. Cerca de 170 estudantes do 5º ano do ensino fundamental vão participar do projeto. Uma vez por semana eles vão jogar, aprendizado e diversão. Motivar as crianças e mobilizar elas para mudarem comportamentos em relação à sua própria saúde, principalmente em relação à alimentação saudável, utilizando jogos digitais, que são elementos que as crianças gostam muito, né, de grande motivação, assim. Mas a gente usa os jogos sérios que a gente diz, que são jogos com propósito, para realmente ajudar elas, né. Não só se divertirem, mas se divertirem e aprenderem. Vão ser 3 meses jogando. Os resultados vão ser avaliados até o final do ano. A ideia é evitar o aumento no índice de obesidade infantil. A gente vê que mundialmente esse é um problema bastante presente, né? Então, tudo que a gente puder fazer para motivar as crianças e para alertar elas, para prestarem atenção no que é consumido, na sua própria saúde, né? É o que a gente chama de autocuidado em relação à saúde. Aí são passos muito importantes assim, para que a gente consiga mudar esse panorama, né? O incentivo está aí. Agora é só esperar para ver como os estudantes vão se comportar. E a seguir, a LAF empata em jogo disputado com o Floripa Futsal. Superprodução derruba o preço da erva mate. A alta nos últimos anos incentivou empresas, deixando a oferta maior que a demanda. Entre 2013 e 2014, o preço da erva mate disparou, com alta de até 200%. Naquele momento, a oferta estava muito abaixo da demanda. Os altos preços serviram de incentivo para os produtores apostarem nas ervateiras. Em 2015, 21 empresas do setor foram abertas na região alta do Vale do Taquari. O cenário de 2016 é bem diferente dos anos anteriores. A grande oferta gerada pelo crescimento na produção causou efeito contrário. Os preços registraram queda nos últimos meses. Segundo números da Associação Gaúcha de Supermercados, o preço médio está entre R$ 7,90 e R$ 12,90. Isso representa a queda de 10% apenas nos últimos 15 dias.
A Associação dos Clubes Amadores de Teutônia fez no último domingo o torneio beneficente de vôlei 2016. A inscrição foi de 2 quilos de alimento não perecível por atleta. Foram arrecadados 163 quilos de alimentos que agora serão destinados ao Hospital Ouro Branco. Depois de uma goleada sobre o Cachoeira pelo estadual, pé no chão. Ontem à noite, a LAF recebeu o Floripa Futsal, dessa vez partida pela Liga Nacional. Equipes entrando em campo, mas a LAF com um a menos. Pica-Pau foi dispensado, o jogador não conseguiu o ritmo de jogo e deixou a equipe depois de acordo com a direção. Voltando ao jogo, partida importante pela Liga Nacional. A LAF precisando pontuar para alcançar a zona de classificação para a próxima fase. Com 1 minuto e meio de bola rolando, Marcelo Giba avançou em velocidade pela lateral e lançou. Batalha livre, completou. Pouco depois, Christian em dúvida para quem passar. Até que ele viu Rafinha lá na frente, foi por pouco. Adriano caiu, o juiz deu vantagem. Rafinha chutou 1, 2, mas o goleiro Johnny não deixou ela entrar. Tempo para instruir os jogadores. Bola rolando, cobrança de falta, Carlão chuta, Johnny espalma, Adriano pega o rebote e a defesa no pé mesmo. E sendo bem clichê, quem não faz leva, né? Vinícius recebeu a bola e chutou quase sem ângulo. Tudo igual no complexo esportivo da Univates. Três minutos depois, cobrança de escanteio. Bola passou pelo Hugo e Renan Fuso completou com tranquilidade. Visitantes na frente. Cobrança de falta, jogadinha ensaiada, gol feito ou não. A bola passou pertinho, nem o Adriano acreditou. Quase no final da primeira etapa, Lucas passa para Bruninho, que avança prensando e marca, faltando menos de meio minuto para o final. Quatro minutos da segunda etapa, cobrança de falta, Carlão chuta, tenta o rebote, a bola sobe, 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 Marcelo Giba consegue o passe e Carlão completa, LAF na frente. Passados 7 minutos de bola rolando, Hugo lançou Renan Fuso, que não perdoou. De novo, tudo igual no placar. Faltando agora 6 para o final, Lucas Selbach para a batalha para Rodrigo Trentin e Lucas marca dele. E a última jogada foi para fechar o marcador. Johnny para Guina, Hugo, Renan Fuso e Guina deixa tudo igual. A LAF e Floripa terminam empatados, 4-4. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Eu volto amanhã ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e tenha uma ótima tarde.